A gente tem aqui uma entrevista mais do que necessária pelos acontecimentos que repercutimos aqui na largada do programa. E eu proponho que a gente receba aqui ao vivaço o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, que já estará aqui com a gente, ainda dando aqui em primeiríssima mão a sua posição em relação a essa operação da Polícia Federal que ocorreu aqui no estado de São Paulo mais cedo, atingindo diretamente Sorocaba. Inclusive a casa do prefeito foi vasculhada, o próprio, num pronunciamento breve, bem no estilo enérgico dele, disse que no máximo iriam encontrar Nutella, bolo de laranja e um pouquinho de carta de Pokémon do filho dele. Mas claro, enfim, tudo isso foi revelado, foi orientado aí adiante com a Polícia Federal em função de supostos desvios nas áreas de saúde com as organizações sociais, as OS. Podemos agora sim, minha diretora Helena, temos o prefeito Rodrigo Manga, agora sim. Tudo bem, prefeito? Muito bom dia. André, bom dia a todos que estão participando do Morning Show. É uma alegria muito grande poder falar com vocês mais uma vez, falar um pouco da ação que aconteceu aqui hoje e da cidade de Sorocaba. Não tem outro tema que a gente possa abrir de qualquer forma diversa, né? Qual foi a tua reação? Você esperava ter sido alvo dessa operação? E qual é o posicionamento oficial enquanto prefeito de Sorocaba? André, esse é uma investigação que está acontecendo do trabalho de OSs que fazem aí por todo o Brasil, em algumas cidades, e também uma OS que prestou serviço na cidade de Sorocaba está sendo investigada por uma quarteirização que eles teriam feito. O que é isso? A OS é contratada e ela subcontrata serviços, e as transações suspeitas aconteceram essas duas empresas que haviam sido contratadas pela prefeitura desde 2022. Então, a prefeitura abriu uma investigação interna, forneceu todos os documentos, fez tudo certinho, colaborando, porque nós achamos que é importante e apoiamos as investigações que aconteçam, seja pela Polícia Federal, Ministério Público, qualquer órgão que tem que investigar. O que nós não apoiamos é usar politicamente a força policial ou a justiça para tentar expor. Imagine que uma investigação lá de trás, aí, de repente, uma semana depois que eu anuncio a minha pré-candidatura a presidente da República, onde a gente aparece pela Paraná Pesquisas, pontuando muito bem nas nossas pesquisas internas, em segundo lugar já para o governo do estado, em terceiro para a presidência da República. Uma semana depois eu recebo essa ação na minha casa, que, como você disse aí, foi achado aqui, você só errou um item, porque foi achado Nutella, bolo de cenoura. Foi achado. Boa. E a carta Pokémon da minha filha, então, do meu filho. Então, é muito ruim isso que aconteceu. Eu percebi, até na conversa dos policiais, que me trataram super bem, e um constrangimento deles, tipo assim, nós sabemos que não tem nada a ver aqui, que aqui essa parte aqui é a parte política, nós vamos fazer, mas enfim, eu os recebi muito bem. Sorocaba, você sabe, vive um momento extraordinário. Eu tenho afrontado isso, e me avisaram isso, viu, André? Que falar a importância de eu falar a primeira mão para vocês, me avisaram isso. Eu fui para Brasília segunda e terça-feira, não da operação, mas avisaram dos movimentos que estavam acontecendo. Falaram, Manga, cuidado, está gerando muito ciúme, está batendo muito na questão da reforma tributária, da questão dos impostos que eu tenho dado desconto aqui, da questão dos pedágios no estado de São Paulo. Ontem, um deputado me ligou e falou, Manga, a mesma situação, cuidado, está gerando muitos ciúmes, muita inveja. Eu fiz vídeos lá em Brasília cobrando essa questão da reforma tributária, falei da questão dos descontos, que aqui em Sorocaba nós demos desconto de 20% para os postos de combustíveis que não repassassem o aumento do combustível para a população, na carne, desconto no preço, no ovo para esses supermercados, e Sorocaba até crescendo, foi a cidade que mais cresceu o PIB, a indústria que mais gerou emprego, 179% na geração de emprego, investimentos da Toyota. Então, o que eu lamento muito em tudo isso, eu entendo, eu sei que faz parte da política. Se teve aí Pablo Marçal, quando anunciou a candidatura, teve operação da polícia. Gustavo Lima, operação da polícia quando anunciou a candidatura a presidente. Caiado, ficou inelegível. A gente sabe que isso acontece, infelizmente, no cenário nacional. A única coisa que me deixou chateado é porque o meu filho que abriu a porta, tem um filho de 7 anos, e é ele que abriu a porta, tomou um susto com isso tudo, mas da onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que isso que tentaram fazer hoje vai ter um efeito contrário. Eu vou acelerar ainda mais, até quero aproveitar a audiência de vocês, deixar claro aqui para as autoridades aí do governo federal e dos outros que estão se movimentando, eu vou acelerar ainda mais
E se estava em terceiro na pesquisa, vai para primeiro. Vocês podem ter certeza disso. E nós vamos cuidar, vai ser a primeira vez na história. Vocês deram hoje a oportunidade, pela primeira vez na história, ter um pré-candidato que é prefeito se tornar presidente desse país. Prefeito, bom dia. Eu acho que também é importante aproveitar a oportunidade para tentar falar um pouco do objeto da investigação, que é um contrato de prestação de serviços de saúde entre a prefeitura e uma organização social. Eu queria saber como o senhor avalia o trabalho dessa organização social, quais são os serviços que ela tem prestado e os indicadores que constam no contrato têm sido cumpridos, ou seja, esta organização social tem prestado bons serviços à população na avaliação da prefeitura? Posso só agregar também uma questão, prefeito, antes de você... Um complemento aqui, prefeito. Porque o senhor falou que foi uma operação, né, que surgiu agora, mas ela vem desde 2022 também. É importante a gente frisar isso. Também, claro, pode, conforme o senhor disse, estar sendo alvo aí de perseguição política, mas a gente não pode descredibilizar também o trabalho da Polícia Federal. Por favor. Não, acho que eu talvez não tenha conseguido ser claro. Eu falei que é uma investigação de 2022, que nós abrimos uma investigação interna, entregamos toda a documentação, nós apoiamos isso. A ação política não foi essa na minha casa. A ação política, uma semana depois, é nítido e avisado nos bastidores, tanto de Brasília, como não da operação em si, mas da movimentação que já estavam fazendo isso, tanto que os policiais ficaram constrangidos. Você via na cara deles, na fala, eles só não falaram porque não pode falar, mas você via eles, tipo assim, a gente sabe, tudo bem, constrangidos com a situação aqui. É importante ressaltar que, volto a repetir, é um contrato de uma empresa que passou pela cidade de Sorocaba, um contrato que eles estão investigando uma quarteirização, quer dizer, eles são contratados pela prefeitura, e isso, infelizmente, tem acontecido nacionalmente. Nós tivemos aí o governo do estado de São Paulo, recentemente, um contrato que teve que ser encerrado porque era um contrato que havia sido investigado pela questão, é um contrato que tinha indícios de ser com crime organizado. A cidade de São Paulo teve o problema dos ônibus aí, gerou maior repercussão nacional. E isso é favorável, tem que acontecer. Eu acho que os órgãos públicos estão aí para isso. O que é muito ruim é a gente saber que, infelizmente, quando alguém se destaca, eles usam politicamente uma instituição séria, que é a Polícia Federal, que é a Justiça, para tentar expor pessoas que têm potencial político na disputa. Então, isso é muito ruim. Volto a repetir, nossa gestão é uma gestão que tem diferente, na contramão deles, de aumentar impostos, de taxação. Prefeito, e não é só o governo federal, não. Os serviços da organização social têm sido prestados? Como a prefeitura... Ainda existe contrato? Tem sido prestados. Toda vez que tem qualquer contrato, seja esse ou tem algum problema, recebe fiscalização normal. E não estou aqui defendendo a organização, não. Se tiver coisa errada, tem que pagar por isso. Eu só não gostei da ação política que foi aqui envergonhados, né? Porque não acharam nada arquitetada de tentar expor o nosso mandato, que está indo tão bem se destacando. De que forma o senhor acompanha o serviço que está sendo prestado aí na cidade? O senhor acompanha de perto isso? Eu sou um prefeito super acessível, eu atendo a população toda primeira quarta-feira do mês, eu atendo mais de 1.200 pessoas, toda sexta-feira e sábado eu estou nos bairros, sempre muito atuante nas redes sociais, então as pessoas têm acesso, eu respondo muitas das vezes no meu Instagram, meu WhatsApp, as pessoas têm acesso, não é à toa que nós acabamos de sair de uma reeleição onde eu tive 74% dos votos no primeiro turno, disputando com o PL e com o PT, que são os dois grandes partidos aí que têm essa polarização. Foi a maior votação na história. Então, existe uma aprovação importante da nossa gestão, confirmada pela eleição. Prefeito, e os números extrapolaram. Aqui a Márcia Dantas, eu queria fazer uma pergunta. Só para concluir, Márcia, por causa dessa questão das redes sociais, que permitiu as pessoas entender o trabalho que é feito na cidade de Sorocaba. Eu vejo muitas brincadeiras falando, é o primeiro prefeito que eu vejo usando dinheiro do povo para o povo, extrapolou e começou a gerar incômodo. Mas, Márcia, da onde Deus tirou? Eu já contei isso uma vez para o André, Deus me tirou das drogas, do submundo dos vícios, trouxe para a sua maravilhosa luz e me deu a oportunidade de cuidar de uma população linda, de um povo maravilhoso como é o povo de Sorocaba. Eu tenho certeza que essa investida de hoje vai só nos fortalecer para que a gente consiga continuar caminhando, vai deixar o nome mais
fortalecido ainda para que a gente possa ir para o próximo desafio. Márcia Dantas. Prefeito, essa operação acontece desde 2022, uma longa investigação. Quando os policiais deixam a sua casa, o senhor faz esse post nas redes sociais, de alguma forma até desrespeitosa ao trabalho da investigação, dizendo que só encontraram Nutella e tudo, me desculpe, mas é o marketing político que o senhor usa. E eu queria entender também que o senhor usa de outros artifícios, segundo o Ministério Público, inclusive com posts de desinformação que são questionados pelo Ministério Público e são investigados. O senhor pretende continuar com esse marketing político nas redes sociais? E de que forma o senhor acredita que o Ministério Público e, enfim, toda a investigação que está sendo feita vai ajudar ainda mais a sua campanha? O senhor acredita que vai usar isso para a sua campanha agora na presidência? É isso? Para a presidência da República? Foi importante você falar isso. Sabe por que eu fui processado há 15 dias atrás? Porque sempre fiz uns vídeos de uma maneira mais leve, descontraída, buscando engajamento. E eu fiz um vídeo há 15 dias atrás, onde nós recebemos as novas viaturas e ficam 5 jovens com a mão para cima. E eu brinco, falo assim, olha, esses jovens estão agradecendo as novas viaturas que chegaram. 2 negros e 3 brancos. Eu fui processado por racismo pelo Ministério Público. Saiu em repercussão nacional. Manga está sendo racista. Peraí! São jovens voluntários que toparam participar, 2 negros e 3 brancos. Então, a minha maneira de comunicar o que importa aqui, Márcio, é o resultado que a população tem. É o resultado que as pessoas têm. E se não tivesse a população tendo um resultado importante, a gente não teria tido uma votação que, para cidades acima de 500 mil habitantes, nós estamos entre as 10 maiores aprovações do Brasil. Então, esse resultado que é importante na entrega, a maneira de comunicar, a maneira do Manga fazer de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, é o meu jeito. Eu sou essa pessoa que, como prefeito, sou essa pessoa nas redes sociais, mas que apresenta o resultado. Nós saímos de um orçamento, Márcia, quando nós assumimos no meio de uma pandemia, de 3 bilhões. Sabe quanto de imposto nós aumentamos? Nem 1 centavo. Nem tarifa de ônibus nós aumentamos. O nosso orçamento hoje é de 6 bilhões, só incentivando a iniciativa privada a vir para cá. Recebemos Toyota, JCB, agora a Cacau Show anunciou, Única Farma, uma série de empresas, Prefeito. A Rede Max Atacadista, que investem na cidade, geram emprego e tem feito a cidade crescer numa maneira de uma comunicação leve. Prefeito, o senhor que é bom na comunicação, então, não ficou muito claro em relação de que forma que o senhor acompanha o trabalho da organização social. Acompanha de perto, verifica, cobra o secretário de saúde. Gostaria de saber de forma mais clara isso. E quais seriam os indicadores que a população pode acompanhar para ver que os serviços contratualizados estão sendo realizados ou não? Exato. Então, vamos lá. Cobro todos os dias. Eu tenho um grupo, para ser mais claro. Eu sou o prefeito que estou na rua toda sexta e sábado, atendo a população, mais de 1.000 pessoas toda primeira e quarta-feira. Eu tenho um grupo de buraco, de iluminação, não é só esse, não. De mato, de saúde. Vou eu mesmo nas UBS quando tem um problema. Para você ter uma ideia, nós temos hoje em Sorocaba, na questão hospitalar, a melhor referência do Brasil. A Santa Casa de Sorocaba hoje, que não tem nada a ver com a SOS, mas a Santa Casa de Sorocaba, ela não perde nada para o Albert Einstein, no que diz respeito à estrutura, e para o Sírio-Libanês, atende SUS. As nossas crianças, todas elas vão para internação, pediatria, num dos hospitais que se chama de Paz, que é referência na América Latina. Na maternidade, aquela pessoa que é mamãe na cidade de Sorocaba, lá no quarto dela, ela tem frigobar, ela tem ar-condicionado, ela tem número melhor. O atendimento que nós temos nessas UPHs, e aí uma delas faz parte, foi atendida pelo SOS, nós conseguimos superar. Você é atendido mais rápido na urgência e emergência numa unidade nossa pública do que você é atendido no convênio da Unimed, do que você é atendido no convênio da Mediplan, qualquer outro convênio particular. Temos os nossos desafios? Temos. É uma das coisas que eu tenho obrigado. Nós temos o próximo desafio, que é a questão das especialidades, que não tem nada a ver com esse atendimento da SOS, que a gente tem que avançar nisso. E é uma das questões que eu tenho batido, porque de todo o dinheiro que as cidades arrecadam, 60% vai para o governo federal, 25% para o governo estadual e fica só 15% para os municípios. E daí fala no governo federal que tem que comprar insulina. Quando falta insulina numa cidade, se a prefeitura não resolver, a população morre. Quando falta o remédio de alto custo, que é de responsabilidade do Estado, se a prefeitura não resolver, a população morre. Quando precisa de segurança pública, Perfeito. Então, é de responsabilidade do Estado. Sobre essa então, os prefeitos, organização só para concluir, social que está sendo investigada, a avaliação é que ela está prestando um bom serviço à população. Essa é a avaliação da Prefeitura de Sorocaba, correto?
presta, mas a gente não dá mole para nenhuma delas, não só para nenhuma. Nós fiscalizamos, nós vamos juntos, eu tenho equipe da prefeitura que fica 24 horas lá, a gente não dá mole. Perfeito, mas assim, se houve falha, segundo o Ministério Público, no desvio dessas verbas, por que a Prefeitura não identificou antes, já que você acompanha tanto? A minha preocupação é essa, porque assim, você está dizendo que está na rua, que está indo, que está lá, mas por que a Prefeitura, antes da investigação do Ministério Público, então não viu que houve, segundo a investigação, um desvio de verba? Não, acho que a senhora não deve ter entendido como eu expliquei para a senhora. A investigação se trata de uma empresa que é ser contratada e ela quarteirizou o serviço. Então, ela tem um serviço, ela é contratada pela prefeitura e ela subcontratou serviços para prestar serviço na própria unidade. Então, o que alega, eu não aprofundei ainda no processo, mas o que alegam é que nessas transações internas entre eles, internas, do cara que faz, eu não sei se é do cara que faz a lavanderia, se é do cara que faz a empresa de limpeza, assim, nas subcontratações, não no atendimento médico hospitalar, na subcontratação haveria uma transação diferenciada que está sendo investigada e nós apoiamos que esteja. A prefeitura também abriu isso para fornecer toda a documentação para a Polícia Federal. O que não tem nada a ver com o trabalho prestado aqui na saúde, no atendimento da população, é a transação financeira entre eles. Agora, você me perguntou se eu fiscalizo. Fiscalizo. Se eu vou, eu visito as pessoas nos hospitais, eu vou nos bairros, eu vou ver a rua, eu vou no ônibus quando quebra. É o meu perfil de trabalhar. Que prefeito no Brasil que atende 1.200 pessoas, abre o seu gabinete para atender, fica em cima do palco com todos os secretários. Então, a sua pergunta eu respondi, a senhora que não entendeu. Prefeito, a gente vai ter que se despedir de todo mundo que nos ouviu pela Rede Jovem Pan de rádio. Permanecemos aqui com o senhor por mais uns poucos momentos, mas é isso aí. Pessoal do Morning Show na rádio, a gente fica por aqui e volta amanhã. Tchau! Prefeito, só para fazer um esclarecimento aqui para quem possa estar nos assistindo também, claro que essas organizações sociais de saúde, as famosas OS, são entidades privadas que prestam, fazem essas parcerias, firmam contratos com governos para poder administrar, sejam UPAs ou hospitais. Em tese, trariam mais agilidade e mais eficiência na gestão. Por outro lado, muita gente já critica a falta de transparência e de controle. O ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, que acabou empichado, que o diga. Foi exatamente licitações fraudulentas, investigações do Ministério Público Federal que foram ali a pá de cal no governo dele, que ele também, não estou querendo fazer trazer mau presságio para o senhor, cada caso é um caso. Inclusive, acho que a mensagem final que fica aqui, só para a gente deixar claríssimo, é sempre, devido processo legal, seja resguardado. Presunção de inocência e também que o senhor tenha, claro, o direito à ampla defesa e ao contraditório, é o que a gente espera, é o mínimo a se esperar. Antes da gente se despedir, uma pergunta final aqui do Henrique Kriegner, prefeito Rodrigo Manga. Vamos lá. Prefeito, obrigado aí pelas respostas. Eu acho que uma das coisas que fortalece o ponto que o senhor está trazendo aqui é o fato de que até agora, e essa é a minha pergunta, a gente não tem notícias de outro prefeito que tenha tido a sua casa visitada aí pela Polícia Federal nessa manhã. É isso mesmo? O senhor confirma essa informação? Porque a gente sabe que a investigação abarca aí mais de 10 outros municípios, né? Encerrando, por favor, prefeito Rodrigo. Esse ato de vir na minha casa foi extremamente político. Foi por causa dos resultados nas pesquisas, por causa da afronta que eu tenho feito contra a tributação que está acontecendo em Brasília, contra os pedágios no estado de São Paulo. Então volto a repetir, os próprios policiais federais ficaram constrangidos. Faltaram eles falar, mano, a gente sabe que aqui é política pela ação. Aí a minha indignação, mas quanto a apuração tem que acontecer, tanto que as minhas contas, todas elas foram aprovadas no Tribunal de Contas por unanimidade. Só para agradecer vocês, agradecer a população que está nos assistindo, que Deus abençoe vocês e vamos juntos fazer do Brasil, não é mais de Sorocaba, agora é do Brasil, o melhor país do mundo para se viver. Esse foi o prefeito Rodrigo Manga, para muitos o prefeito TikToker, claro, uma espécie de olho do furacão hoje cedo. Mas é isso, prefeito. Como diria mestre Emílio Surita, que vai seguir na programação já, quanto mais alto na montanha, mais forte o vento. Essa frase eu lembro dele. Então, claro que você tem que afivelar os cintos de segurança por aí em Sorocaba, porque o vento vai seguir soprando. Obrigado, prefeito. Deus abençoe a todos. Meus amigos, Morning Show sempre na dianteira aqui, trazendo para vocês em primeiríssima mão esse pronunciamento aqui. Entrevista eletrizante, necessária também para a gente talvez jogar a luz aqui e repercutir com todos vocês o que está acontecendo. Também ouvir o prefeito sempre aqui dando espaço, né, David, para ouvir todos os lados. Fundamental. Direito de resposta.